Muito obrigado, Wanderson, convite muito gentil. Gostando muito de participar desse fórum, ver amigos, Chebabo, Carla, Safadi, o Temporão, tantos anos de luta no Ministério. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz, porque eu acho que tem alguns conceitos que vêm sendo erroneamente aplicados e disseminados no Brasil, e nós temos uma disputa política entre duas correntes que estão mutuamente erradas, mas com erros que não são complementares, e que tem causado um estrago muito grande no que nós podemos fazer. Então, foi me pedido para responder 3 perguntas, fundamentalmente, certo, Wanderson? Pequenas provocações, vamos dizer. Predições sobre a pandemia e vamos começar. Opa, desculpe. Bom, tanto faz. Aqui, esse diapositivo eu mostro, no final de novembro, os 10 países com os maiores números de casos notificados no mundo, destacando Estados Unidos, Índia e Brasil. E aqui várias nações da Europa. Fora a diferença na quantidade de casos notificados, nós temos uma diferença no comportamento dessas epidemias nesses países. E isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. No grupo de cima dos gráficos, eu destaco 3 países europeus que vivenciaram várias ondas da epidemia. E aqui nós destacamos as 2 primeiras ondas. Uma primeira onda pequena, isso é número de casos acumulados, ok? Ao longo do tempo, para todos os casos, todos os países, na mesma escala de tempo. Então, nós temos aqui o caso da França, em que nós tivemos uma pequena epidemia entre abril e maio, uma estabilização no número de casos e, posteriormente, após o verão, um reaumento no número de casos. Aqui o caso da Alemanha, em que nós tivemos uma primeira onda um pouco mais importante, apesar que as escalas aqui são diferentes, mas nós tivemos uma primeira onda com aproximadamente 200 mil casos, novamente um período de alguns meses com uma estagnação no número de casos e uma segunda onda. E aqui o Reino Unido mostrando essencialmente o mesmo padrão. Contrastando com esse padrão, nós temos aqui embaixo Estados Unidos, Brasil e Índia, onde nós não vemos sequer uma segunda onda. Nós estamos aqui ao Brasil, nós estamos na primeira onda. Em nenhum momento nós somos capazes de conter de maneira significante a progressão da epidemia no nosso meio. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Esse conceito é muito importante, porque faz com que nós tenhamos que repensar o que tem sido feito, o que tem sido dito sobre essa doença. Então, vamos lá. Nós participamos do Covid-19-BR, foi um inquérito nacional de sobreprevalência, conduzido no ano passado, 4 fases de campo nessas datas, de 14 a 21 de maio até 27 a 30 de agosto. Foram testadas aproximadamente 106 mil pessoas, com abrangência geográfica em 133 municípios, representados no mapa nacional, cobrindo todo o território nacional. Em cada um dos municípios participantes, cidades sedes das macro-regiões do IBGE, foram sorteados 25 setores censitários, 10 domicílios em cada setor censitário e 1 habitante por domicílio para participar do inquérito. Esse inquérito gerou algumas publicações importantes e algumas conclusões marcantes. Primeiro, aqui o inquérito de maio, nós tínhamos poucas cidades com mais de 10% de prevalência no teste rápido de fluxo lateral. Em junho, nós tínhamos um aumento no número dessas cidades marcadas em quadrados, todas na região norte e algumas capitais do Nordeste, nenhuma capital da região Sudeste ou Centro-Oeste. Em junho, nós já tínhamos a participação do Rio de Janeiro, além da mesma área do Nordeste e Norte. E em agosto, aconteceu uma coisa inesperada, apesar de usarmos o mesmo teste,
nós tivemos uma prevalência equivalente a 1/4 da prevalência das fases anteriores. Isso está sendo atribuído a um problema do lote, mas outras hipóteses estão sendo investigadas. E nesse momento nós delineamos, então, um segundo projeto, que é o EpiCovid-19-BR2, é o Inquérito Nacional de Soroprevalência de Acesso Expandido, feito nos mesmos municípios, só que dessa vez nós fizemos uma metodologia um pouco diferente. 25 setores censitários por município, 8 domicílios por setor, por restrições orçamentárias, depois eu posso conversar, mas a previsão é que todas as pessoas habitantes do domicílio fossem participantes do estudo, com coleta de sangue e resposta de um questionário. Então, nós tivemos uma fase única que se estendeu de 25 a 21 de janeiro e, posteriormente, tivemos que fazer um recall entre o fim de março e a primeira quinzena de abril. Obtivemos 120 mil pessoas nessa única fase, das quais nós temos 117 mil exames sorológicos válidos. O exame sorológico nessa fase, diferentemente das 4 fases anteriores, foi feito com sangue total, plataforma Abbott, Architect, com o teste de alquimia, que é um eletroquimiluminescência por micropartícula, que é uma reação considerada com uma especificidade de 99,7% e uma sensibilidade para quem teve infecção há mais de 14 dias, próxima a 100%. É considerado um dos 3 melhores testes disponíveis hoje. Esse quadro eu deixei para vocês terem uma ideia. A casuística alvo de cada um dos 133 municípios abordados era 1.000 pessoas, com essa estratégia que nós adotamos, e aqui em verde, os municípios que atingiram pelo menos 85% da casuística prevista, em laranjas que atingiram mais de 70%, em vermelho menos de 70%. Por isso que nós tivemos que fazer o recall, para aumentar o número de municípios com a amostragem que nós considerávamos significativa. E aqui o resultado surpreendente que nós temos, resultado de 117 mil reações sorológicas geograficamente distribuídas sistematicamente no Brasil. A região norte, em laranja, é a região que tem a maior prevalência, em torno de 24%. O Brasil, em torno de 15% de prevalência. E a região nordeste, a região que tem a menor soroprevalência, em torno de 10% a 12%. A Carla falou uma questão que a imunidade de rebanho por infecção natural não vai ser atingida. Eu digo não, ela vai. As nossas estimativas da taxa de reprodutibilidade basal, ou seja, o número de casos secundários a um caso índice na população, e hoje, com a população já parcialmente exposta, ela está em torno de 1,7 a 2, o que deveria fazer supor que uma imunidade populacional de 50% a 60% seria suficiente para interromper a curva epidêmica. Isso implica que, com as vacinas que nós temos hoje, como a Carla falou, e me desculpe, eu vou mencionar principalmente a Coronavac, que tem uma eficácia menor do que as demais, nós não vamos conseguir atingir, mesmo vacinando 100% da população. E se nós deixarmos a imunidade natural agir, nós vamos chegar à imunidade de rebanho, mas a um custo de vidas perdidas de 3 a 4 vezes maior do que o que nós tivemos até o momento. Então, essa não é a solução. Finalizando aqui, só para mostrar para vocês o que eu estava comentando antes, essa é a curva de casos acumulados que nós temos no Brasil, desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, até agora, o último dado dessa curva é dia 24 de maio de 2021. O que nós podemos ver é que nós temos um crescimento praticamente linear em junho do ano passado, quando foi implantado mais ou menos as primeiras medidas de isolamento e eles foram mais respeitados. Essa curva aqui do lado é o mesmo dado. Oi, está acabando. Já acabamos. Aqui por semana epidemiológica e aqui o que se confunde, que são os dados por semana ou por dia, e que nós vemos essas oscilações e as pessoas chamam isso de ondas de infecção. Eu gostaria de dizer que não há onda de infecção.
Nós temos uma única infecção que não está controlada em nenhum momento. A aparição de novas variantes, que também está se pedindo. Veja, hoje nós temos mais ou menos 60 mil variantes do coronavírus reconhecidas no mundo, das quais aproximadamente meia centena no território nacional. Dessas variantes, 2 ou 3 têm sido implicadas em maior transmissibilidade e ou maior patogenicidade, mas com informação pouco consistente que dê respaldo a essas afirmações. Eu continuo insistindo que a dinâmica da doença na população e o comportamento da população nos provém medidas suficientes para explicar as variações que nós temos visto. Por que isso é importante? Porque o problema é esse aqui, ó. É o comportamento da nossa população. Isso é o metrô de São Paulo, na Praça da Sé, da semana passada. Se nós não queremos aglomerações, nós precisamos pensar em medidas efetivas e inteligentes que permitam distanciamento social. Lockdown, fechamento de economia num país como o Brasil não é viável, não é possível. Um país em que 45%, 50% da população é de trabalhador informal, que não tem reserva financeira e precisa trabalhar todos os dias para ter dinheiro para pôr comida na mesa, não é viável deixar essa população em casa. Poderia ser, se, como o Chebabo disse, tivesse suporte financeiro, mas, infelizmente, nós vivemos um país que tem um governo que não tem reserva financeira suficiente para bancar esse tipo de situação. Não é que só falta reserva financeira, é óbvio que falta um pouco de vontade política também, porque nós vemos uma série de gastos com política que poderiam estar sendo utilizados de outra maneira em benefício da sociedade. Mas isso é uma discussão diferente. Obrigado. Então, o que eu acho que é importante, o que fazer no curto prazo e no médio prazo? Eu vejo basicamente 2 conjuntos de medida. O primeiro conjunto de medida é intensificar a vacinação com as vacinas mais efetivas disponíveis que nós temos. Alguns passos estão sendo dados nesse sentido. Nós precisaríamos apressar isso e acabar as disputas políticas regionais para termos uma diretriz conjunta.